Seu nome completo. Pela nota Domingues. A idade? 65. O ano que nasceu? 1930. A senhora foi filha de criação? Sim. Seus pais verdadeiros, como é o nome? Gregório Barbosa e Dalva Bezerra Barbosa. São seus pais mesmo, né? De criação. Os pais de criação. Sim. E os seus pais? Os pais legítimos Isso. era Bem-vindo Mota e o Vídeo Ferreira Mota. Com que idade a senhora foi para... Eu acho que mais ou menos tinha 7 anos. 7 anos. 7 para 8. E o motivo? O motivo que eu fui, É. minha mãe era viúva lá. Viúva com uma filha mais velha dela, tinha 12 anos. E ficou passando dificuldade, né? E aí, uma ocasião que disseram que a família que tivesse, assim, pessoa que tivesse muitos filhos que não tinham como criar, né? Que eles iam tirar as crianças e levar para o... Eu não me lembro agora como é que foi. Sim, tive uma... Como é que se diz? No Instituto de Menores? Instituto de Menores. E aí ela ficou chateada com aquilo, né? E nossa, se dava muito com a minha mãe de criação, lá onde fui criada. E ela foi lá comigo. Eu já tinha estado lá, tirei lá, e os guris eram pequenos, os meus irmãos de criação. Isso ficaram muito agarrados comigo. E ela foi lá e aí falou para minha mãe de criação, se eu não queria, que eu ficasse lá quando ele me adotasse, assim, ficar como... Só ela disse que não dava porque filho não se dá, né? Uhum. Aí a avó, que eu chamo de vó, disse, não, ficar se ela. E aí ela foi disso também, não fosse, se ela quiser ficar, é o tempo que ela quiser, né? Se ela não se dá, qualquer coisa. Uhum. Aí eu fiquei lá com eles. Não voltou mais para sua família? Não, eles moravam perto, ficava tudo perto. Né? Então manteve a convivência com sua família? Ah, sim, sempre. Sempre convivência com eles, sempre, né? Com meus irmãos, com a minha mãe, de criação, minha mãe, eu ia para lá, ficava fim de semana. Quando eles me entregaram no super, eu não queria ir, eu ficava em casa da minha mãe. Mas a sua mãe estava com dificuldades econômicas? Sim, para criar? muita dificuldade. E eles trabalhavam no quê? O seu pai e sua mãe legítimo? A minha mãe, meu pai trabalhava assim, quando ele era vivo, eles tinham, naquele tempo tinha carreira, né? Eles tinham barraca, então eles faziam doce, a mamãe costurava. Ah, mas eles tinham a casinha deles? Tem. Tinha propriedade também? Tinha, sim. Que tamanho era o campo, assim? Mais ou menos, deixa eu ver, umas 6 hectares. Vocês são pequena propriedade. Pequena propriedade. E ela tinha dificuldade, o filho mais velho tinha 12 anos para trabalhar com jeito, né? Aí ela seguiu no ofício dela, costurando, tiveram que trabalhar com barraca em uns tempos, mas depois não deu conta, aí ela parou. E até a morte do meu pai foi isso. Ele tomou café e foi pegar o cavalo assim do sereno, acho que foi uma questão de Deus. Foi lá na barraca, quando voltou desesperado, de dor na cabeça, e dali ele não era, quando eu tinha essa facilidade. Tinha recurso, né? Médico nem tinha naquela época. E eu fiquei com 2 anos. Quando perdeu o pai. E quantos irmãos vocês eram? Nós éramos... Acho que nós éramos 8. 8 filhos? Era 6, 9, 6 mulheres e 3 homens. Isso, né? E com 6 hectares estava difícil de manter, ainda mais morrendo o pai, né? Botava assim para a pessoa para plantar, mas sempre tinha que dar uma metade, para pegar metade, né? Sim. Sobrava pouco. A senhora ficou até que idade na casa da sua mãe de criação? Fazer com 27 anos. Então ficou na base de 20 anos? De 20 anos. Como é que era a vida lá? Era boa, muito boa. Eram bons assim, muito bom. Ficava bem com a família toda, com os filhos, tudo. Muito com meus amigos, assim mesmo que nós éramos. Não deixo. Havia distinção assim, no tratamento com a senhora? Não. Como é que era?
comia na mesa com eles? Não, isso aí, naquele tempo era só essa parte que não existia, né? Ah, Naquele tempo, não sei porquê, a família não... comia separado. E o seu quarto, como é que era? Meu quarto era assim, pegado o quarto deles. Quando a mãe dela era viva, eu dormia no quarto com ela, Com a com a vovó? avó. Mas mais eles nunca me deu, nunca apanhei Deus. E depois a gente pode perguntar, mas como é que era a jornada de trabalho da senhora? Minha jornada, eu ajudava, de manhã eu levantava e ajudava meu pai de criação a tirar leite. E depois a minha jornada era assim, trazia água, trazia lenha, fazia serviço assim, da volta da casa. E brincava bastante quando eu era menina, assim, pequena, até a guria grande, 15 anos, eu ainda brincava muito assim. Sempre tinha muita visita, muita gente fora lá. Né? Sim. Tudo era amigo, tudo era assim, uma coisa assim, a gente se dava muito bem uns com os outros sempre. E com os guris muito bem, graças a Deus. Você fala os guris, eram só guris? Dois Eram filhos. dois, que depois ela perdeu, né? Ele faz 3 anos que faleceu, assim, uns 10 para 15 anos. Mais velho, faleceu, que quando ela viu o morar com ela, ficou morando com esse filho. Depois faleceu. E que tamanho era a propriedade? 340 hectares. Era razoável, né? Uma base de 3 quadras, eram 3 quadras e 40 metros. 3 quadros. Tá. E o que eles faziam? Criavam gado? Tinha gado, ovelha. Tá. E plantavam também? Tinha uma parte de plantação, mas era pouco. Era para o gasto? Era mais pro gasto, é só pro gasto para venda. E o que eles vendiam assim? Vendia gado, vendia ovelha. Isso aí. Escutava assim, né? Assim. Os anos tinha aquela parte, apartava dos animais mais velhos, perneiro, novilhos. E vendiam? Vendiam para Pelotas? Para onde? Não, eu sempre tinha compradores assim, né? Na região. Que juntavam depois, esses que vendiam depois para Pelotas? Esses é que vendiam, Juntavam porque os fazendeiros mais fortes compravam, né? Ah, sim. Compravam dos outros. Sempre tinha comprador assim, até pro ângulo, né? Porque tinha um ângulo em Pelotas. E tinha comprador do ângulo que vinha aqui. Vinha. Então tinha duas coisas, os estanceiros que compravam. Compravam dos outros, né? E aí vinha os compradores do ângulo também. Também. É porque era assim, vendiam, quando o animal estava assim no ponto, vendiam aqueles animais, então compravam mais novo. Mais novo para criarem de novo para vender. Então era assim a vida. Era uma vida muito boa. A partir de que idade a senhora começou a trabalhar na casa? Desde que foi para lá? Começou cuidando das crianças? Não, mas não tinha de cuidar, porque eu tinha 7 para 8 anos. O outro mais velho tinha 6, o outro tinha 4. Era mais ou menos junto. Nós brincava. Cuidar mesmo, eu cuidei. Sim, mas fazer serviços assim para casa, a senhora começou desde que foi lá? Sim, a minha mãe tinha uma outra filha de criação, né, que lavava roupa, e ela me ensinava a passar, como é que era, para mim aprender, né, a fazer uma calça, ela pegava os pijaminhos dos guris e dava para mim passar para mim, ensinava como é que frisava, como é que começava a passar uma camisa. Tudo isso era ferro a carvão, né? Em casa. E depois foi conforme eu fui crescendo, foi só ir na cozinha, não ia quase, porque ela gostava muito de cozinhar, né? Então ela fazia o almoço, ela arrumava a casa, depois que a outra casou, eu lá ia para o arroz, lavava a roupa. Tinha uma senhora também que lavava, fazia essas cozinha lá. Que vinha ajudar. Vinha ajudar. E era assim. A senhora nunca chegou a trabalhar na cozinha, então? Trabalhava. Nesses 20 anos? Trabalhei. Depois a senhora assumiu a cozinha também, depois, né? quando ela ainda era muito doente, né? Então, quando ela estava doente, assim, eu assumia a cozinha. Depois eu maior mesmo, assumia a cozinha, fazia o almoço, fazia tudo, cuidava ela, lavava a roupa.
e tinha essa senhora que quando ela não podia ir, que fazia isso. Ela ia, ela fazia o pão. E a senhora fazia a arrumação da casa A também? arrumação da casa e cuidava da mãe de coisa. Louça, É. essas coisas. A louça sempre era comigo, porque ela só fazia o almoço e quem arrumava a cozinha era eu. Isso naquela, eles deitaram, não sei se tinha os meninos lá para a cozinha, nós conversávamos e eles gostavam muito, eu ia a baile, né? E eles então gostavam muito de indagar, de contar as casas dos bailes. Ah, sim. E nós brincávamos muito, assim, ainda ontem eu estava recordando com uma avó, que uma vez eu inventei de fazer um rancho, assim, tipo de um... Eu cortava, quer dizer, que eu cortava as coisas, eles me ajudavam para fazer um bailão, então nós fazíamos aquele baile, e eu cortei uns corretes, assim, fazia as moças têm umas tiras, aqueles corretes, para fazer as mãos das moças para nós dançar, eles passavam assim, vai brincando aqui. Depois sim que eles também assumiram um pouco. Tá. E a casa era grande? A casa não era muito grande, assim, muitas peças, mas eram umas peças grandes, era uma casa antiga, né? Uma casa antiga. Existe até hoje a casa? Não, desmancharam. Incharam toda? Tem uma parte só que ficou e foi edificada agora, mas é pequena. Como a cozinha, as peças que o Gui fez com casou também, Bem, quando a senhora já estava trabalhando, assim, ajudando em tudo, que hora a senhora levantava? Assim, o meu horário era a hora. Eu levantava junto com meu pai, que assim, 6 horas eu levantava. Eu levantava, passava no meu quarto, me chamava, fazia o fogo, ele ia com os casacos, eu ia ao meio. Aí depois a senhora voltava para a cozinha? Depois eu voltava. A senhora fazia café? Não, assim, às vezes eu fazia, às vezes a minha mãe de coisa. Quando ela estava boa, ela gostava de fazer essas coisas assim. E durante a manhã, o que a senhora fazia isso? Durante a manhã, varria o pátio, o terreiro, quando chama terreiro, era terreiro, não era pátio. Isso. Uma vez dava comida para as galinhas, coisa assim. Depois ia para o arroz, ela ficava na cozinha, fazia um lanche, voltava. Depois meio-dia a senhora ajudava na louça, na casa. Depois meio-dia a louça era minha, a maçã da cozinha. Aí de tarde. Mas sempre tinha que a gente fazer. Eu não usava assim, deitava no verão, a gente sempre das 7, né? Depois levantava o café da tarde, depois sempre tinha uma coisa para a gente fazer. Fazia as coisas manuais, bordava, fazia crochê, aprendendo assim. E a senhora ganhava alguma coisa assim, trabalho? Não, era assim, eu só ganhava a roupa. A comida? Sim, a roupa e a comida também. Como é que era a sua roupa? Ah, não, eu vestia bem. Estava bem arrumada, assim. Era mesmo que filha, assim, né? Assim, tratava, isso era. E como é que eles justificavam, por exemplo, a senhora comer numa outra peça? Ou na cozinha? Não subia na mesma peça, só que não justificava nada, porque a gente aquilo era hábito das pessoas. Já era hábito dos estancieiros, das tudo na famílias, volta. era assim, era o hábito E como é que a deles. senhora se sentia? Não, a gente se criou assim, né, naquele... Nem sentia muito? Não. É, porque eles era só aquilo ali, porque o mais era, tudo era... Quando a gente saía, assim, que às vezes nós íamos para Piratinga, ia para Cano Sul, tudo era a mesma, assim, aí a gente ia para a mesa junto, nos hotéis, né? Posava, eles alugavam o quarto para eles e para mim. Isso aí saía, não, era muito difícil, aonde eles iam, eu ia sempre junto, sempre me levavam junto, nunca ficava. Sim. Sempre acompanhava eles. Foi muito bom. Essas coisas assim de carinho, de afeto, faziam a mesma coisa com os próprios filhos ou era diferente? Não, tinha carinho, as mulheres também. Claro. E por que a senhora saiu depois da casa? Eu não casei. Quando casou, o Essa motivo irmã foi casei. o casamento. É. Tinha uma outra, sim. Tinha uma outra irmã de criação. Essa já tinha casado. Casou antes. Casou antes, bem antes. Tinha algum irmão de criação também? Não. Não, era só ela. Vocês duas, né? Só nós E duas. nos estancieiros das vizinhanças tinha outros filhos de criação? Ali próximo, acho que também tinha.
Não tinha, tem outro senhor que agora nós fomos para pegar a cara deles, mas eles não tinham fim de criação, assim. Tinha pedaço, assim. E aí, quando a senhora casou, a senhora recebeu alguma coisa, uma recompensa, vamos dizer, alguma herança? Não, naquele tempo não dava, depois é que as mulheres. Mas quando eu casei, me arrumaram, me deram mobília, eu vim morar. Aí, quando eu casei, eu vim morar na casa da família do Maurício. Aí, Do Zacarias? Minha avó. Isso, aqui perto, Aqui perto. 10 quilômetros. Não, eu vim morar na cidade. Ah, já vieram para a cidade quando vocês é. casaram, tá? Em 57, né? Eu vim para a cidade quando casei. Eu vim morar aqui. E quando é que a senhora recebeu essa parte de terra? Foi quando o vô faleceu. O marido dela. Eram 12 hectares. Na verdade, quantos herdeiros tinham? 2. Tinha 2 herdeiros E a outra com irmã. 300 e poucos hectares. A senhora recebeu 12. Eu recebi 12. É que foi assim, não era bem 12, era mais, né? Eram 18 hectares para cada uma. Porque era uma terra da avó, né? Ah, tá. Recebeu de herança, que eles compraram. Aí quando ele estava doente, ele ficou muito doente, né? Eles resolveram. Eles fizeram dávida para os filhos que tinham, então 12 hectares, era 18 hectares era para mim, 18 hectares era para outra filha. Mas aí o marido da outra era meio brinquedo, assim, meio missioneiro, né? Aí encrencou, aí para nós, para não nos incomodar, não está incomodando o vô, que estava muito doente, né? E ela também era muito doente. E aí eu disse, Maurício, não, bom, deixamos por 12. Certo, Deus nos recompensa mais. E o meu irmão de criação, o Luiz, era muito meu amigo. Aí o Luiz não queria de jeito nenhum. Eu disse, não, tem que ser a mesma que a Amada, se chamava muito Nada, a outra. Receber, tem que receber também, porque uma não merece mais que a outra. Tipo, não deixa Luiz, que ele era muito nervoso, Luiz também, né? E o vô muito doente, estava assim nos últimos dias, coitado, né? E aí então eu cedi, porque pegou 6 a mais. Muito exigente ali. E ele mora lá? Não, ele mora aqui. Mora na cidade. Não mora nada aqui. Cuidava que ele tinha. Aqui perto. Era Deus tinha terra aqui. Ficou, e graças a Deus, me fez falta. E a sua mãe legítima, seus irmãos, que destino tiveram? Meus irmãos depois foram ficar mais. Tinha uma madrinha minha que morava em Pelotas, aí levou as duas irmãs mais velhas para Pelotas. E o meu irmão saiu, eu tinha uns vizinhos lá que trabalhavam em granja, né? Aí levaram ele para trabalhar na granja, ele foi indo para a granja, depois ficou em Rio Grande, trabalhando na Swift, eu fiquei em Rio Grande, né? E ficou por lá, depois veio para Pelotas, trabalhou no DAE, depois ficou na prefeitura e se aposentou na prefeitura. E a sua mãe morreu cedo? Não, faz 10 anos, ela morreu com 84 anos. Ela morou comigo aqui depois. Ela sempre dizia, o dia que ela tivesse que deixar da casa dela, se tivesse saído e não pudesse trabalhar, ela costurou muito tempo, até a velhinha ela estava costurando, porque tinha os fregueses dela, tinha que soldar, já podia mesmo, que bombacha era a mamãe tinha que fazer para ele. E ela vinha para cá e ali pegava as costuras, vinha costurava, parava aqui. Parava um tempo, acabou ficando. Aí depois ela adoeceu, ela tinha problema de bronquite, não podia ficar lá fora mais, né? Então ela sempre dizia que o dia que ela não pudesse ficar lá fora mais, não pudesse, que ela queria morar era comigo, eu cuidar dela, né? Aí não queria ficar cá e faleceu aqui. Claro. Muito bem, vocês conseguiram ampliar a propriedade depois? Essa lá? É essa que vocês têm agora. Essa não. Venderam lá então e compraram aqui. Aquela ministério nós até vendemos, porque ficava ligado com o outro. Sim. E o outro sempre incomodando. A saída que ele nos deu não dava. Aí nós fazíamos, sempre nunca acertava nada, ele estava sempre exigindo, sempre exigindo. Aí nós vendemos lá, compramos um terreno aqui. E arrumamos casa, precisamos de uma arrumação. Temos dinheiro na poupança. Sobrou.
Aí essa agora foi agora depois que o outro morou, esse mais moço. Aí a senhora recebeu uma carta. Aí ela me deu uma cartinha. Ela me deu uma parte de campo. O outro rapaz era casado, não deu certo, a mulher não deu certo. Não sei por que não. Não sei por que não deu certo com a avó. A mulher não era assim, mas É difícil, né? não deu certo com a avó, não tratava muito ela. Ele era vivo ainda, depois eu descobri que ele tinha um antigo filho, a mulher, né? E a mulher também acho que não era bem certa. Brigaram, se separou, foi embora para fora e deixou a avó aí com ela, né? E a avó desceu, ficou mais para na última, quase morreu. E aí um dia eu passei ali e perguntei, não tinha uma empregada, né? Ia no meu serviço, eu trabalhava fora. Aí eu disse, a avó está doente, deu uma tontura na avó. Eu cheguei lá e me apavorei, ela estava na última, assim, não tinha força nem de falar. Ela mal. Aí eu disse para ela ficou aborrecida, e dizia, o que vão fazer dela, onde é que vão socar ela, onde é que vão botar ela. Que a outra ameaçava que ele botar lá no sanatório, ou no asilo de velhos, para assustar ela, né? E aí eu disse para ela, não se preocupe, volta para a senhora não vai passar nada, não, a senhora não fique calma que eu vou arrumar, eu vou dar um jeito. Daí como é que tu vai fazer? Eu vou falar com ele, enfim. Aí ela disse, mas onde é que tu vai encontrar o livro? Não se preocupe, fique calma que eu vou falar com ele. Se eu não encontrar ele na cidade, eu venho todos os dias. Eu vou lá fora e falo com ele. Mas deu a caso que quando eu saí, encontrei ele. Aí falei para ele não, sim, parece que não quis acreditar muito, que a avó estava mal cuidada, que precisava de uma cuida melhor, trato, né? Aí ele disse, mas o que é que eu vou fazer dela? O que é que eu vou fazer? Ele também estava assim, mas quer dizer que ele é homem, né? Se virava e ela coitada que ficava. Aí eu disse para ela, pega ela e leva lá para minha casa. Eu não tinha cômodo naquele tempo, porque a minha casa não era. Minha casa era essa peça aqui, tinha uma repartição, que era aqui o quarto da guria, meu quarto, o quarto dos guris e a sala e uma cozinha. Eu tinha ali. Disse para ele, depois me ajuda a fazer um quarto para ela. Aí ele concordou, trouxe para cá. Para cá e está aí agora. Quando ele faleceu, ela ficou. Aí a senhora recebeu mais uma área de campo. Aí ela me deu mais uma área. Agora. Depois que faleceu. E o que dá essa área? É outra chácara? É outra chácara. É outra chácara, ela era na faixa, assim, bem na faixa. Né? E a gente que não pode pagar um costeiro, uma coisa para dar lá. Ficou cômodo? Ficou, aí eu tinha vontade de um carrinho, então todo mundo dizia, não, porque aquela casa ela te dá uma. A gente deu cheio. Aí eu vendi a minha chácara, que era 30 hectares, e comprei 19 hectares. E mais o carrinho? Mais o carro. E sobrou ainda dinheiro assim, para a gente fazer. Comprei um terreno. E essa fica bem para dentro. Muito boa a terra também. Só é menos uns 11 hectares, mas dá bem, mas tem que plantar uma terra boa. Essa criação fica fantástica. Claro. Plantar, né? Dá para tirar alguma coisa para casa também, né? Dá sim. Tá bom. Bom, vamos para outro assunto. Então, naquela região, naquele tempo, tinha... Quem que eram os mandões lá naquela região? Não tem esquema. Sim, onde vocês moravam, tinha um estancieiro que era mais mandão que outros, tipo coronel, ou já era mais as autoridades instituídas, assim, prefeitura, subprefeitura? Já não tinha assim. Não existia mais essa Não, coisa não. de coronéis. A senhora tem 65 anos, né? Não existia, não existia. E o velho marido dela não se denominava coronel? Não, uma pessoa nova. Os anos passados dele, certamente sim, né? Eu acho que sim, talvez. Os pais dele, avós, essas coisas assim. Mas ele não. Pertencia a Piratinina, Não conheço. a Canguçu, e era no terceiro de O Canguçu. terceiro de Canguçu. E ainda tem Claro. propriedade lá. O terceiro de Canguçu. Ele não, ele sempre
foi uma pessoa com muita amizade, pai, tinha uma amizade assim, todo mundo, muito respeitado, essas pessoas respeitavam ele, mas ele era uma pessoa muito boa, muito brincalhão, assim, tinha muita amizade. A pessoa se dava com todo mundo, na volta ali. E quantas pessoas trabalhavam na estância? Lá? Não tinha que ter. Eram os irmãos só, vocês, os irmãos? Quando nós era pequena, ele trabalhava sozinho, quando precisava chamava, pedia um... Cuidava do campo? Cuidava do campo, tinha um irmão dele que morava perto, ajudava. Não tinha que montar o gato, não tinha que banhar, sempre arrumávamos. E plantavam alguma coisa? Plantavam um senhor Dário, plantava lá com nós e ajudava muito. Ele era agregado? Ele plantava assim, morava na que era dele, né? Ah, ele plantava, arrendava? Não, ele plantava de metade. Ah, tá, era meiro. Meiro, né? Ele era muito pobre, assim, ficou pobre, coitado, né? Então aí precisava de terra, tinha família grande, né? Aí falou com os amigos, você vai ver para plantar. Plantava lá, ele não saía de casa. Ele ia plantar, media aquela almoçava, cesteava, aquela cura, quando era tardezinha vinha tomar chimarrão, saindo para Estava casa. trabalhando aí, né? E aí tiravam o sustento para uma comida, a farinha, feijão, essas coisas. Trigo, milho, feijão, arroz, batata, coisas assim. Tudo era. Ele sempre que dava. Ele dava a terra e dava os bois, quando plantar, porque não tinha, e a semente, então, mas eu sempre ele dava de meia, né? Mas quando ele sempre se apertava, coitado, porque a família dele era muito grande, então eu vou sempre Concedia um pouco? concedia mais para ele. E a senhora decidia alguma coisa assim dentro de casa? Ou só fazia o que mandava? Não, eu decidia, porque eu gostava muito, eu sempre gostei muito de fazer comida, assim, né, de fazer uma receita, assim. Fazer uma coisa diferente? Coisa diferente, então eu fazia, eu gostava muito daquilo. Tá. Mas quando eram questões mais importantes assim... Não, isso aí não, era eles que decidiam, meus filhos, assim. Isso aí era coisa mais... costume. Costume era eles que... Mas nós passeávamos muito, que eles tinham, depois de muitos anos, compraram carro, mas antes era carroça, então, quando nós, os fins de semana, tinha carreira, eles não gostavam de carroça, eles iam a cavalo e nós íamos de carroça. Ah, tinha carroça de boi? Não, carroça de cavalo. De cavalo? Puxava cavalo. 4 rodas, né? 4 rodas. Ah. E o que mais assim que eles usavam? Vamos dizer, que ferramentas eles usavam para a produção lá na... Era o arado, a capinadeira. Puxar animal, né? A grade, a enxada, essas coisas assim. Essas coisas assim. E tratores, essas coisas não tinham. E quando é que entrou o automóvel assim? Bom, eles devem ter comprado, mas... Eles compraram, né? A gente não tem lembrança assim, mas compraram um modelo A, naquele tempo era um modelo A. Ah, um modelo A também? Também, começaram no modelo A. Depois eles compraram uma caminhonete daquelas rural. Isso, depois passaram no carro. Foi assim, foi isso, quando ele teve o horror, eles compraram um Fusca. Sai que eles tinham condição dele. Mas aí já não morava mais com eles, assim, sabe? Tá. Quer dizer que essa propriedade foi toda dividida já, né? Já. Agora foi toda dividida. E o pessoal ficou pequeno proprietário. Sim, agora é. Cada vez menor, né? Cada vez menor. Sim, depois foi se dividindo. E esses rapazes, esses irmãos de criação, estudaram? Em casa, eles levaram a professora para casa. A professora aqui. Quanto tempo ficava a professora? A professora, a primeira morou acho que uns 3 anos, casou lá também. Depois ela casou e veio a outra. E aí, era só os filhos da casa ou vinha de outras estâncias? Vinha dos vizinhos ali. E aí, o que eles tinham lá? Um quarto, uma sala? Na varanda.
Não? Tinha uma mesa grande ali naquela varanda que eles estudavam. É? Criançada toda. Que beleza. E aprendiam? Aprendi. E a senhora... Era muito boa, professora. E a senhora aprendeu também? Não? Ela não, eu já sabia ler quando ela pegou lá, agora a gente... Sim. A avó já tinha me ensinado. Assim, Ah, em já casa. tinha. Tá, mas a senhora aprendeu a ler e escrever e deu. Não Eu, estudou mais nada. eu não me interessei mesmo. E tinha sido ela, sua mãe que sempre lhe ensinou. Assim, E não teve interesse também em de quê? continuar a estudar. Eu não. E os meninos, os rapazes não vieram para a cidade para estudar? Não, não. Estudaram até o naquele tempo, quinto ano, que as professoras, eu digo, oi, tudo bom? Vem cá. Mas teve que entrar aí na volta. Esse aqui é netinho da avó, é filho do Miro, assim, mais moço. Ah, Faleceu. eles são pequenos, né? Os meninos. Mas aquele... Esse. O outro também, que é a outra. E esse é muito parecido com ele. Então, e os filhos dele também não estudaram? De quem? É só em casa. Só em casa. Foi só em 3 casa. anos. Nós tiraram até a quinta série. Quinto ano, naquele tempo. E depois, que profissão eles... Eles cuidavam do que tinha, né? Daquilo lá mesmo. Mas depois vieram para a cidade. Um morreu lá. Não, eles vieram com a avó, aí eles fizeram casa aqui, compraram também um chalé primeiro, depois fizeram uma casa, construíram uma casa, e eles vinham morar aqui mesmo só quando a avó estava doente que eles vinham. Eles vinham, tinha uma casa, estavam lá, e os meninos também. Estavam lá no campo, né, cuidando. Sim. Aí depois, quando o Luiz estava doente, também morava lá e aqui. Porque quando ele estava bem, ele ia para lá. Quando ele estava doente, ele vinha para cá, ficava aqui, né? E tempo para lazer, para diversão, assim? Tinha. Mesmo depois de grande, quando trabalhava Eu gostava de bastante? futebol, eu juntava, precisava da volta, meus amigos, né? Uhum. Não, digo a senhora, por exemplo, onde é que ia? Fim de semana? Às vezes eu saía com... Nem sempre, porque naquele tempo na campanha, o baile Era difícil? difícil. Era um mês, de 3, não é como agora que é 12 fins de semana. Naquele tempo não, quando marcava um baile assim, daqui a tal mês tem um baile, a gente ficava naquela cruzada, contando os dias para... E naquele tempo custava tanto chegar aqueles dias, né? Assim, não é como agora que a gente marca uma festa daqui a 3 meses, quando a gente vê, já está em cima do... Claro. E a senhora ia aos bailes, então? Ia. Dava para se divertir? Dava sim, olha, carreira. As carreiras mesmo eu ia com a avó. Eles botavam os cavalos na mangueira, eu pegava e eu me encilhava na cavalo, eu botava assim, Na carroça? vendia e a avó que tocava. Nós íamos as duas de carroça. Existia aquela. Mesmo depois tinha um carro, quando era perto, assim, a carreira perto, eu nunca ia. Um cavalo, de botar de cavalo. E um cavalo nós ia de carroça. E essa questão de religião, como é que era lá? Assim, Que religião era usada, vocês usavam? nós quer dizer, que antes não tinha não tinha missa. Porque naquele tempo era difícil também, a missa era quando tinha um batizado lá, juntava aquela criançada, assim, umas quantas crianças, então faziam aquela reunião. Batizado, aquela missa? Tinha uma venda lá que se escondia no Vergara, ali sempre tinha, eles faziam assim, de ano a ano, eles faziam aquela, juntava aquela criançada que não era batizada, então faziam aquela, daí chamavam o padre, o dia era um dia de festa, né? E o padre fazia missa também? Então. Tinha missa e depois o batizado. Então as pessoas em geral assim eram católicos? Em geral era católico. Depois ele foi mudando, foi aparecendo nas outras igrejas, né? Naquele tempo era só católico. Sim. E vocês mudaram de repente de igreja? Vocês passaram para que igreja? Para Episcopal lá fora ainda? Porque nós Ou vinha aqui? aqui. Como? Nós vinha aqui em Cano Sul. Na Nós missa? parávamos muito aqui, né? Nós vinha às vezes, a sexta,
aquela sexta, sábado, domingo, Ah. e segunda para casa. Então nós íamos aqui, na igreja. Depois pegaram o episcopal. Episcopal. Continuam até hoje. Até hoje. E ela tinha alguma, vamos dizer assim, alguma imagem de santo em casa? Não. Não existia isso? Não, ela tinha, não sei, quando ela era menina, eu não sei o que naquele tempo que tinha aquelas pessoas que foram 12, se chamavam, e ela teve uma que ela disse que fazia, não sei o que, eu não sei, eu tenho que contar bem direito essa parte aí. E aí então ela em vez de ela melhorar, ela cada vez piorou mais o nervo, né? Ela tinha problema, como é nervosa, piorou mais. E aí ela pegou assim um trauma com o santo, com a imagem, e até hoje ela tem uma imagem. E assim ela tem um chá também, ela assistiu muito lá de fora, porque eu gosto muito da palma, que é palma catingosa, chama, né? E ele é muito bom. E ela parece que ela dava muito chá daqui para ela, você não fez para ela. Grandões, né? Isso. E ela Ficou marcado. ficou marcada. Eu cheguei com aquele chá e ela olhou assim, que é isso aí? Eu achei, porque eu não me lembrava. Aí ela se lembrou. Eu não me lembrava que ela não podia. Aí ela cheirou e disse assim, eu tenho horror, não gosto nem de ver isso aqui. E aí eu tirei dali, igual eu, não mexe. Não mexe que é destitio. Vai pra caixinha. Muito bem, então não tinha muita coisa forte assim em termos da religião lá fora, né? Tinha pessoas que tinham, assim, mas lá não era assim. Muito bem. Teria alguma pergunta? A senhora teria alguma coisa a mais para acrescentar, de repente? A senhora gostaria de colocar? Sobre a vida lá fora? Isso. Eu acho que era isso aí também. Por exemplo, a casa, como é que era mobiliada naquele tempo? Eu gosto antigo, eu não gostava de... O vô não gostava de... É coisa moderna? Não gostava de ver coisas assim de... a gente tem que comer, mas bobagem, isso aí é bobagem. A avó gostava, né, de ter... Sempre tinha vontade de ter, assim, comprar móveis, arrumar a casa, reformar a casa, e aumentar. Ele nunca quis. Só basta que tinha um salão, assim, era 3 peças na frente, era um quarto, nós chamamos de quarto à esquina, e depois tinha a sala e o quarto deles. Depois na outra peça tinha dispensa, uma varanda e o quarto onde eu ocupava, o meu quarto. E a cozinha que era contrafeita assim, né? E a avó tinha vontade de puxar, fazer para frente. Quando os guris ficaram grandes, fazer o quarto de dia, nunca quis. Aí então dividiram assim, fizeram a sala, aquela sala grande, fizeram o quarto dos guris e ficou uma salinha. Ele não gostava. Não é que ele tem uma casa mesmo, não era assim, aquela... Não sei se você conhece, do coqueiro, não tem aquela, não tira aquela... Isso, do tronco do coqueiro? Não tira assim, da casca, mais ou menos. Uma ripa? As ripas do coqueiro, aquilo ali que era... E era assim, conforme acompanhava o companheiro da casa. Aquilo usavam para sustentar as telhas? Para fogo. Para fogo. E depois eu acho que era um barro, barreado e depois branqueado. Depois branqueado. Parecia cimento, assim. Parecia cimento. E era fogo aquilo. E era fogo. E aquilo dura, né? Não. Eu acho que até lá, esse dia nós passamos de carro, uma luz que tem ainda na frente, assim, eles botaram depois que não tinha modificado, né? E aí eles tiraram botaram fogo. E agora, quando desmancharam a casa, né, terminaram a casa, assim, eles botaram na frente, onde era uma olhada, tem umas ripas e aquilo, sempre esqueço de uma luz, olha só, o fogo da casa da avó. Está lá ainda. Esse dia nós passamos uma luz, nós chegamos com o pneu furado, mas eu tenho a impressão que eu acho que aquela coisa do coqueiro que tem lá na frente, mas não é, não chega a ser. Não, para furar um pneu não é bem assim, né? Agostinho, podia perguntar como é que foi
Como é que foi o casamento da senhora? O dia do casamento, essa coisa de noivado, casamento, como é que foi? A festa? Como é que foi que a senhora ficou noiva e depois casou? Como é que foi? Meu irmão, Até o namoro, como é que É. meu irmão, eles moravam lá perto, né? A minha casa ficava mais para cima, assim, mas ficava perto. Aí nós começamos, até numa festa de um casamento com uma parenta minha. Nós começamos a namorar depois. Aí já começou a visita e nós fomos noivos 5 anos. Opa! 5 anos. Depois ele brigou comigo e seguiu namorando outros. E aí eu comecei também a sair, a me divertir, namorei bastante também do outro lado, não tinha terminado o namoro. Aí depois ele voltou, quis voltar. E aí o vô disse pra ele, então, que quer voltar, pode voltar, mas aí marcou um prazo do casamento pra ele. Era 3 meses só. Opa! É. E aí vocês casaram? Aí casamos, passou, marcou um prazo, ele sempre almoço, colocou. Os pais de criação dele aí precisavam também, né? Por tempo, os filhos paravam no hotel para estudar. Eles compraram uma casa aí e nós fomos morar, para ficar de companhia dos filhos, das gurias, dos guris. Eles estavam estudando ainda e aquela professora que parava aqui. Nós fomos morando juntos. Isso já junto com os pais de criação dele, né? Com Os Zacarias. E tive festa, assim, dia do casamento? Fizeram. Teve. O que fizeram assim de festa? Fizeram carne assada, assim, pão, carne de ovelha, galinha, Doces, bolo, bebida, tem que beber. comida. Naquela época, mais era o vinho, né? Vinho, Refrigerante, refrigerante, já tinha. guaraná, vinho de garrafa. Naquele Guaraná é a gasosa que existia, não existia Isso, Coca-Cola. gasosa. Depois, talvez já existisse nas cidades grandes, assim, acho que já tinha, mas lá era Guaraná e a gasosa e era o vinho. E o casamento foi civil, Se vida religioso. religioso também. Brasília também, aqui na cidade. O civil foi lá na casa onde eu ia morar, e o religioso foi na igreja, do São Paulo. Tá bom. Tem mais alguma coisa, não? Então, nós agradecemos pela sua entrevista. Depois, se tiver alguma coisa, a gente pode me perguntar ainda, né? Sim, é tudo certo. Muito obrigado, então, dona Ivone.